Bom dia a todas e a todos, sejam bem-vindos ao segundo Simpósio Brasiliense de Economia, um evento promovido pelo Conselho Regional de Economia em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade de Brasília. Solicitamos a todos que desliguem os sinais sonoros do telefone celular. Nós gostaríamos de registrar e agradecer algumas presenças, dentre elas, os professores do Programa da Pós-Graduação da Universidade Católica de Brasília, Benjamin Tabac, Carlos Henrique Carrasco Gutierrez, Carlos Vinícius Santos Reis, Jaime Orilo, Leonardo Monastério, Oswaldo Cândido da Silva Filho, Paula Toffoli, Rogério Lúcio Soares da Silva Júnior, Rogério Mazali, Tito Moreira, Vilfredo Maldonado, Vilfredo Souza Sandoval. Neste momento, convidamos para compor a mesa de abertura Sr. Carlos Eduardo de Freitas, presidente do Corecon DF. Convidamos também para compor a mesa Sr. José Luiz Pagliussati, conselheiro do Corecon DF. Convidamos também para compor a mesa o Sr. José Carlos de Godoy Júnior, superintendente do COFECOM. E convidamos também o Sr. José Ângelo Divino, coordenador de mestrado e doutorado em Economia da Universidade Católica de Brasília. Neste momento, nós solicitamos a todos que se posicionem de pé para a execução do hino nacional. Pátria amada, toda grada, salve, salve.
Neste momento, tem a palavra o senhor José Carlos Godoy Júnior, superintendente do COFECOM. Bom dia a todos. Em nome do presidente Paulo Dantas da Costa, presidente do Conselho Federal de Economia, cumprimento o presidente Carlos Eduardo, presidente do Corecon, 11ª Região, o ex-presidente do COFECOM, economista José Luiz Pagnussá, e o José Ângelo Divino, da Universidade. Agradeço aqui a presença de todos, bom dia a todos os economistas e todos aqueles aqui presentes. E cumprimento o Conselho Regional de Brasília por mais um evento desse, trazendo cada vez mais a discussão sobre políticas públicas, economia. Isso é muito importante. Então, minhas palavras são breves, só para desejar um bom simpósio a todos e agradeço aí a mais uma iniciativa do Conselho Regional. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o senhor José Luiz Pagnussá, conselheiro do Corecon DF. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a iniciativa do Conselho Regional de Economia da Universidade Católica de realizar esse simpósio. Eu imagino que seja o primeiro de muitos aqui com a Universidade Católica. Para o Conselho é fundamental essa aproximação com as universidades que formam os futuros economistas e que tem contribuições importantes para orientar a própria ação do profissional, da orientação profissional dos conselhos, que tem um papel estratégico do ponto de vista de que depois que o economista sai da universidade, a casa dele passa a ser o Conselho Regional da Economia, em especial aqueles que atuam no campo profissional. Então, nesse sentido, essa aproximação ela é estratégica para o Conselho, mas também para a universidade, no sentido de que nós podemos subsidiar a universidade em relação às novidades que ocorrem na profissão do economista, das necessidades, das novos conteúdos que são demandados na atuação profissional do economista. Então, e o tema também, e aí eu parabenizo o professor Zé Ângelo, o professor Jorge, que sugeriram esse tema. O tema é um tema ajustado ao nosso contexto de crise que vivemos, em que as políticas sociais passam a ser questionadas, porque representam um gasto elevado do governo, hoje em torno de 25% do PIB. E, de outro lado, a questão da estabilidade macroeconômica, que é colocada como o fundamento necessário, tanto do ponto de vista fiscal, como externo, como cambial, para a retomada do crescimento, que é os três grandes temas desse evento. Muito obrigado. Neste momento, tem a palavra o senhor José Ângelo Divino, coordenador do mestrado e doutorado em Economia da Universidade Católica de Brasília. Bom, gostaria inicialmente de dar as boas-vindas a todos e agradecer pela presença aqui no nosso simpósio. Agradecer ao Corecon pela iniciativa e pela parceria, pelo apoio que nos deu na organização desse evento. Como o professor José Luiz já destacou, eu acho que é uma importante iniciativa, essa ponte que o Corecon está fazendo entre o profissional de economia e a academia, o ensino e a pesquisa em economia. Acho que os dois lados têm a ganhar com isso. Agradeço aos palestrantes que se dispuseram a deixar suas atividades rotineiras de pesquisa e ensino e virem aqui apresentar os seus trabalhos, discutir o tema que está proposto na conferência com a gente. Aos professores do programa, eu também agradeço pelo apoio que eles sempre dão na organização desse tipo de evento, principalmente aqueles que contribuíram diretamente, emitindo convites e convidando alguns dos palestrantes.
aos alunos do programa, de outras instituições, e também aos demais participantes que vieram compartilhar com a gente aqui essa troca de experiências. E, de acordo com a programação, a gente tem 3 painéis hoje, um pela manhã e 2 à tarde. Só que houve um pequeno problema com o primeiro painel, devido a um atraso que está acontecendo nos voos que saem do Rio de Janeiro. Um dos palestrantes acabou de chegar em Brasília, não vai conseguir chegar aqui a tempo para esse primeiro painel, então a gente vai fazer uma inversão. O painel que iniciaria às 13h30, vai começar agora às 10h, e o painel das 10 horas vai para o início da tarde. Peço desculpas aí por essa alteração de última hora, mas foi aí por um motivo de força maior. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora o senhor Carlos Eduardo de Freitas, presidente do Corecon DF. É com muita alegria e satisfação e até orgulho que eu aqui homenageei em primeiro lugar o professor José Ângelo Divino, coordenador do mestrado e doutorado da Universidade Católica de Brasília, e a minha satisfação, a minha alegria é de iniciar esse segundo simpósio brasiliense de economia, que é o segundo que nós fazemos esse ano. Eu entendo que o aprofundamento e consolidação desse tipo de iniciativa do Conselho Regional de Economia com a academia é fundamental do ponto de vista do Conselho, digamos, que faz a ponte entre a academia e o exercício prático da profissão, e a academia que faz a produção intelectual, a reflexão sobre os problemas econômicos fundamentais. Agradeço, então, à Universidade Católica de Brasília a organização, a estruturação desse simpósio, o convite à escolha de uma nata, de uma elite de palestrantes, elite intelectual de palestrantes, que será, sem dúvida, muito importante para abordar o tema de políticas sociais, equilíbrio macroeconômico e desenvolvimento, que, a meu ver, é o desafio básico do Brasil hoje e um desafio que, a meu ver, já vem do século passado, meados dos anos 50, esse desafio já se colocava, que consiste na necessidade de gerar riqueza, gerar progresso, gerar prosperidade, mas, ao mesmo tempo, a nação tem uma massa muito significativa de pessoas pobres, há uma desigualdade muito grande que não pode ser esquecida. Então, a combinação desses dois elementos é uma arte política complexa, onde os economistas têm um papel importante de mapear esse caminho. Eu acho que é isso que nós vamos discutir aqui. Então, mais uma vez, agradecendo a universidade, agradecendo aos meus colegas do Conselho, meu vice-presidente, o professor Carlito Zanetti, que está na plateia, meu colega, o professor José Luiz Pagnussati, que já foi presidente do Conselho Federal de Economia, do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, e hoje ele é o coordenador da Comissão de Política Econômica do Conselho e o editor da nossa revista de conjuntura, aliás, que está aberta à contribuição dos colegas economistas, professores aqui da Católica, alunos, também mestrado e doutorado, seriam muito bem recebidos com seus trabalhos. Era isso, então, sem mais delongas, e agradeço a presença do representante do economista, Dr. Paulo Dantas da Costa, presidente do Conselho Federal de Economia, que tem tido um papel muito significativo no apoio que tem nos dado em todas essas iniciativas. Muito obrigado, um bom seminário, um bom simpósio para todos nós. Neste momento, nós solicitamos aos componentes da mesa que se dirigam aos lugares reservados no auditório para a apresentação dos painéis. E para a apresentação no primeiro painel do dia, nós convidamos à mesa o professor Mauro Rodrigues Júnior, da USP, e
convidamos também o professor Rodrigo Reis Soares, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. E nós convidamos para moderar este painel o professor Bento Félix, coordenador do Departamento de Economia da União Pioneira de Integração Social UPS. Neste momento eu passo a palavra ao moderador, professor Bento Félix, e desejo a todos um ótimo trabalho. Bom dia a todos. É com grande satisfação que nós aceitamos o convite para atuar como moderador aqui da mesa, porque o tema que traz aqui para nós hoje é da maior importância nos dias de hoje. Como bem disse o nosso caro presidente, Dr. Carlos Eduardo, o problema é antigo, mas no momento ele se aflora de uma forma avassaladora em nossa economia. Então vejam, senhores, política comercial, crescimento e desigualdade. Então são temas latentes aí na nossa economia e tenho certeza absoluta que tiraremos o maior proveito desses temas aqui junto com os nossos palestrantes. Então todos vão boa palestra, estaremos aqui à disposição de vocês. Okay? Eu passo a palavra para o Dr. Mauro Rodrigues Júnior. Antes, rapidamente, ler o currículo abreviado dele. Possui graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, 1997, mestrado em Economia pela Universidade de São Paulo, em 2001, doutorado em Economia pela Universidade de California, de Los Angeles, 2006. Atualmente é professor pesquisador da Universidade de São Paulo, tem experiência na área de economia, com ênfase em crescimento e desenvolvimento econômico, atuando principalmente nos seguintes temas: comércio internacional e macroeconomia. Com a palavra o palestrante. Então, enquanto se ajusta aqui, eu vou ler o currículo do professor Rodrigo Reis Soares, que nós ganhamos tempo. É professor titular da Escola de Economia de São Paulo, da FGV. Possui graduação em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, em 1993. Mestrado pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, em 1997. Doutorado pela University of Chicago, 2002. Antes de se juntar à ESP da FGV, Rodrigo foi professor na PUC-Rio, na University of Maryland e na Harvard School of Public Health, Departamento de População Global. Sua pesquisa se concentra nas áreas de desenvolvimento econômico, saúde, economia do trabalho e crime. Foi por 3 vezes ganhador do prêmio Haralambos Senior James, da ANPEC, em 2006 e 2009, pelo melhor artigo, e em 2002 pela melhor tese de doutorado. Foi também ganhador em 2006 do prêmio Kennedy of Arrow, da International Health Economics Association, pelo melhor artigo publicado internacionalmente na área de economia da saúde. Tem artigos publicados em vários periódicos internacionais, incluindo a American Economic Review, Journal of Political Economy, Journal of Development Economics e Journal of Public Economics. É editor associado do Journal Human Capital, do Jornal Demographic Economics, do ISA, Journal of Labor Development, e membro do conselho editorial da revista Pesquisa e Planejamento Econômico. Rodrigo é Research Fellow do ISA, na Alemanha, e Research Affiliate do J. Paul Latin America. Basicamente é isso. Com a palavra, o palestrante. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço ao Corecon e à Universidade Católica pelo convite e parabenizo pelo evento. Vou apresentar um paper aqui que é, na verdade, derivado da minha tese. Resolvi voltar para a minha tese de doutorado depois de quase 10 anos. Bom, eu ainda considero preliminar, então comentários são muito bem-vindos. Eu vou falar de um tema que vou falar basicamente da década de 60, 70, mas o tema está voltando, né? Que essa coisa de política comercial no Brasil, ela volta sempre. Então vamos lá. 2 fatos estão me motivando aqui. Primeiro eu tenho particular interesse em entender crescimento na América Latina, e a América Latina é um dos lugares mais desiguais do mundo.
apesar da queda recente, continua sendo muito desigual. E, além disso, tende a ser fechado ao comércio. Tá? Isso melhorou recentemente, mas a América Latina tem uma peculiaridade que, principalmente a América do Sul, que os países estão longe dos centros comerciais. Eles até se importam para o comércio. Isso além de políticas restritivas, que são mais uma coisa peculiar dessa região, políticas restritivas ao comércio. E o Brasil é um exemplo disso. Essas políticas elas tiveram seu auge durante o processo de substituição de importações ali nas décadas de 50, 60 e 70. Mas muito disso persiste até hoje, apesar de ter caído. Eu vou olhar para o caso brasileiro, que apesar desse monte de restrição que teve, que a gente imagina, vai gerar muita distorção, foi um período de crescimento alto. Tá? Mas ao mesmo tempo de aumento de desigualdade. Então, o Langoni documenta isso no livro dele, a desigualdade aumentou muito entre 60 e 70, basicamente. E é isso que eu vou estar olhando aqui. Eu vou tentar construir um modelo para entender as conexões entre crescimento, desigualdade e política comercial, e eu vou olhar um exemplo quantitativo que vou tentar entender o Brasil nas décadas de 60 e 70. Então, muito que tem aqui está na minha tese de doutorado, que já está publicada, e o que eu vou fazer é uma estrutura muito parecida, só que eu vou colocar desigualdade. Então, a ideia é a seguinte, é um modelo de comércio, a la Reich-Cherolin, tá? Tem basicamente dois fatores, que é capital e trabalho, e dois setores, que eu tenho um setor que é intensivo em trabalho, e esse é o setor tradicional. Esse é o setor que o país que eu estou olhando, que vai ser sujeito à política comercial, ele vai estar especializado, ele vai estar produzindo esse bem. E ele é tradicionalzão, ele é retornos constantes de escala, tá? Competição perfeita. Só que tem um outro setor, que é o capital intensivo, que é o que o país não produz, esse ele tem escala, ele tem economia de escala lá dentro. E aí ele vai tentar proteger, a política comercial vai tentar proteger esse setor para desenvolvê-lo. Então isso aqui já estava antes do que eu já tinha feito, o que eu vou colocar aqui, eu vou colocar desigualdade na distribuição de capital. Então eu vou ter gente com mais capital e gente com menos capital nessa economia. E eu vou analisar como é que a entrada da distorção que vem da política comercial restringindo o comércio, tentando incentivar esse setor aqui, capital intensivo, como é que isso mexe na desigualdade. Eu vou pegar uma economia que está inicialmente aberta e ela está só produzindo esse bem tradicional, esse bem trabalho intensivo. Tá? E eu consigo caracterizar uma situação que isso persiste ao longo do tempo. Como ela é uma economia aberta, basicamente a taxa de juros dela está amarrada lá fora, então ela não tem incentivo a acumular mais capital. E o fechamento vai fazer com que você dê incentivo a acumular capital, então em determinadas situações você vai ter acumulação de capital. Então, isso que eu vou fazer, eu vou inicialmente só estar produzindo esse bem tradicional, e aí vou fechar o comércio e vou ver o que acontece. Tá? Então, ele agora vai ter que produzir esse bem capital intensivo. Isso vai ter repercussões sobre crescimento, sobre desigualdade. O importante aqui é que isso aqui vai... Como isso aqui, esse setor está sujeito a retornos a economias de escala, o tamanho do mercado interno vai importar aqui. Tá? Então, países maiores, eles não vão sofrer tanto no fechamento. Eles têm escala grande. Então, eu estou olhando basicamente aqui para a minha motivação, Brasil e México, que são os países que se dão melhor durante esse período, apesar de todas as distorções colocadas. Então, o que vai acontecer? O que a política vai fazer? Ela vai induzir a acumulação de capital, e aqui a acumulação de capital é aprofundamento de capital, né? A razão capital-produto vai crescer. Tá? Mas isso pode vir com ou sem crescimento. Então, o produto per capita ele pode subir ou descer aqui. Isso vai depender de escala. Então, um país maior, tipicamente ele vai ter acumulação de capital junto com crescimento. Mas um país menor não necessariamente. Por causa como ele não tem escala, ele não consegue desenvolver esse setor que depende de escala. Na verdade, se a escala for muito baixa, o capital por per capita pode até cair. Eu vou mostrar por quê. Focando nesse caso aqui em que tem acumulação de capital, como é que isso vai se dar? Bom, quando fecha a economia, vai ter acumulação de capital, então para induzir a acumulação de capital, o retorno do capital tem que subir. Tá? E aí, isso aí é ruim para a desigualdade, né? Porque quem tem mais capital se dá melhor ou perde menos. Tá? E além disso, por causa do fechamento, e aqui escala funciona como se fosse uma perda de produtividade, por causa que tem um setor que
que é intensivo em escala. Então, quando fecha a economia, ele perde escala em relação ao resto do mundo, porque o mundo é a escala máxima que você pode ter. Então, é como se tivesse uma queda de produtividade no agregado. Isso aí derruba salário. Não só o salário, o nível do salário cai, mas toda a trajetória cai. Vou mostrar isso mais para frente. Isso aí também é ruim para a desigualdade, porque quem tem mais capital acaba perdendo menos ou até ganhando, dependendo da configuração que a gente vai ter. Né? E esses dois efeitos aqui combinados, eles aumentam a desigualdade. Então, deixa eu entrar mais no modelo em detalhe, e aí a gente vai discutindo os mecanismos principais. Tá? Então, tempo discreto e não tem certeza. Então, como eu tinha dito antes, tem dois fatores, capital e trabalho, e o capital é acumulado. Então, é um modelo de crescimento que vem de acumulação de capital. Eu tenho o setor 1, que é tradicionalzão, que tem uma tecnologia que é intensiva em trabalho, e é com retornos constantes. E o setor 2 é o que tem escala mesmo, que escala importa, e ele é capital intensivo. Eu tenho N pessoas, N consumidores nessa economia, e isso aqui é o tamanho do país que vai me dar a escala interna. Então, isso aqui vai ser determinante da produtividade quando o país está fechado. E o capital é a única fonte de desigualdade que tem aqui. Tá? Depois eu vou colocar a desigualdade na quantidade de trabalho, porque só com capital eu não consigo pegar o Gini, por exemplo, do Brasil de 50%. Tá? Preciso colocar um pouco mais de desigualdade do outro lado. Tá? Mas na estrutura do modelo, que eu vou tirar as coisas mais analíticas mesmo, vou só trabalhar com desigualdade de capital. Mas a mensagem principal é que o capital é pior distribuído que o trabalho. Eu vou começar olhando para a economia fechada, depois eu vou colocar a economia aberta, e o exercício que eu vou fazer, eu vou sair da economia fechada, comparar a economia aberta com fechada, é um exercício de fechamento. Tá? Eu pego uma economia inicialmente aberta e acabo com o comércio ali. E olha o que acontece ao longo do tempo. Então aqui algumas equações. Então tem um bem final que é o PIB. Tá? E ele é produzido, com base no PIB eu posso usar tudo para o consumo e para o investimento. Tá? Esse PIB é produzindo usando dois, e aqui tem concorrência perfeita, é só um agregadão isso. Então tem o bem 1 e o bem 2, que o bem 1 é o que é produzido com uma tecnologia que é intensiva em trabalho, e o bem 2 é que é intensivo em capital e que tem escala ali importante. E o bem final vai combinar essas coisas. Então tem o Y aqui, que é o produto total. Ele está combinando o bem 1 e o bem 2 e é com a Douglas. É tudo bem paramétrico que eu estou fazendo aqui para tirar coisas analíticas mesmo. E aqui tem concorrência perfeita, que é a parte mais básica. A parte que eu quero focar mesmo é na parte de escala. Então eu vou deixar todo o resto bem tradicionalzão. Então copo Douglas também. Aqui é o bem 1, que é o bem também que não tem muita graça. Tá? Ele é intensivo em trabalho, competição perfeita. Então uma Cobb Douglas aqui também. Tá? Esse θ aqui te dá quão intensiva em capital é o setor. Então tipicamente o θ desse setor aqui vai ser menor que o do outro. Porque ele é intensivo em trabalho. Essa aqui é a parte que tem mais estrutura, né, que é a parte do bem 2, que ele é intensivo em capital e ali tem economias de escala. Como é que eu vou colocar economias de escala? Em Dixie-Stiglitz. O que é Dixie-Stiglitz? Você tem ele é composto de várias variedades diferentes. Tá? E quanto maior o número de bens, maior é uma medida de produtividade. Então isso aqui que no fim das contas vai mimificar a produtividade agregada da economia. E a escala da economia vai me dar essa quantidade total de bens diferenciados que vai ser endógena. Então, basicamente, tem dois estágios aqui para produzir o bem. Tem um estágio inicial em que as variedades diferenciadas são produzidas. Tá? E ali usa capital e trabalho. Ali tem concorrência imperfeita. Tá? Cada um é um monopolista da sua própria variedade. Então, é concorrência monopolística. E essas variedades elas são montadas no estágio final, elas são agregadas por uma firma que está em concorrência perfeita. Então o estágio 1 é a produção das variedades, o estágio 2 é a agregação dessas variedades. Então a gente tipicamente faz ao contrário, né? A gente resolve primeiro o estágio final para depois ver o estágio inicial. Tá? Então no estágio final, essa aqui é a agregação. Então basicamente eu tenho N variedades, a medida de variedades, e isso aqui que vai dar para nós esse efeito de produtividade agregada que vem do fechamento.
ele está agregando as diferentes variedades, e tem esse fator gama aqui. Isso aqui é uma CS. Basicamente, esse gama aqui é menor que 1, o que indica que você tem, eles não são substitutos perfeitos, as variedades. Tem alguma complementaridade, e essa complementaridade vai falar que mais variedade é melhor. Tá? Concorrência monopolística, basicamente. Quanto mais baixo esse gama aqui, mais complementares elas são. Então, mais economia de escala vai importar. Quando está próximo de 1 esse gama, mais próximo do mundo competitivo a gente está. Bom, o que eu faço? Aqui é concorrência perfeita, então tem produtor ali maximizando o lucro. Se eu maximizar o lucro, sai isso aqui que é a demanda. Isso aqui é a demanda para uma variedade de qualquer J, dessas aqui dentro da integral. Então, isso aqui é uma demanda elástica comum. Tá? Eu tenho aqui a quantidade produzida da variedade J, que eu tenho o preço dela, e esse expoente aqui é positivo. Então, dá uma demanda que é negativamente inclinada. Por que isso aqui é útil? Porque eu vou usar isso no problema do produtor de variedade, porque ele é monopolista na variedade dele. Então, ele vai maximizar lucro sujeita a essa demanda aqui. Ele enxerga uma demanda que é negativamente inclinada. Isso aqui não é nada novo, meu. Isso aqui é do Krugman. Isso aqui é o Nobel do Krugman. Bom, aqui é cada variedade. Então, resolvido o problema de cima, eu tenho a demanda por cada variedade. Então, eu vou resolver agora o problema do produtor de cada uma delas. Eu tenho uma função de produção que está lá em cima, e ela tem tem duas partes. Uma parte variável e uma parte fixa. Então, para gerar nessa estrutura de economia de escala, eu preciso ter um custo fixo, que é aquele F lá. Então, eu uso capital e trabalho, e uma parte do produto é perdida, e essa parte é fixa, que é o custo fixo. A parte gerada com capital e trabalho é uma Cobb-Douglas também. E aquela parte tem retornos constantes. Então, nessa estrutura aqui eu vou ter custo marginal constante e custo médio decrescente. Então, daí que vem a economia de escala. Aquele θ2 lá, ele é maior que o θ1 do outro setor. Tá? Porque esse setor aqui é intensivo em capital. Bom, resolvendo esse problema, então, o que o produtor do estágio 1, de cada variedade J vai fazer? Ele vai maximizar o lucro dele, sujeito àquela demanda que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, ele não é tomador de preço. Então, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai seguir uma regra de markup. Ele vai colocar, isso aqui é o custo marginal, que é o SXI, e esse custo marginal vem da Cobb-Douglas. Isso aqui é a expressão, essa coisa feia aqui é a expressão do custo marginal da Cobb-Douglas. Tá? R é o retorno do capital e W é o salário. Então, esse cara está usando capital e trabalho. Do jeito que é montado, o custo marginal é esse. 1 dividido por gama aqui é o markup. Tá? Basicamente, quanto menor o gama, mais intensos são os retornos de escala. Então, mais complementaridade tem entre as variedades. Então, cada uma delas tem mais poder de mercado. Então, consegue colocar um markup mais alto. Para fechar essa estrutura, a gente impõe uma condição de livre entrada, que é para determinar quantas variedades vão ter no mercado. Tá? Então, basicamente, se tiver lucro, vai continuar entrando variedade diferenciada. Se o lucro for negativo, vai sair. Tá? Então, em equilíbrio, o lucro vai ser zero. E esse lucro vai me dar, essa condição de lucro zero vai me dar quantas variedades eu tenho em equilíbrio. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui é igualar a receita da variedade J ao custo. Tá? E esse aqui é o custo marginal, e esse aqui é a produção total mais a produção do custo fixo. Se eu juntar essa coisa com essa, sai que a produção de cada variedade é fixa no tempo. Tá? Então, isso aqui é por causa das formas funcionais, mas basicamente todo o crescimento que vai vir aqui desse setor, ele não vai vir da produção individual, ele vai vir do número de variedades que está crescendo ou diminuindo. Uma coisa importante, como tudo é simétrico, toda a estrutura é simétrica. Todas as firmas têm a mesma estrutura de custo, todas elas têm a mesma elasticidade da demanda, elas todas cobram o mesmo preço, elas todas produzem a mesma quantidade. Então, olhando de cima, parece um mundo que todo mundo é igual. Mas o consumidor ele valoriza cada variedade diferente. O consumidor não, aqui na produção, no caso. Né? Então, a diversidade importa, ainda que pareça que todo mundo é igual. Aqui é só mostrando a demanda de capital, a demanda de trabalho vai ser igual para as duas e vai ser igual a esse K2 aqui e L2 que eu estou mostrando. Isso aqui pode variar no tempo. O que não vai variar no tempo, nem entre as variedades, é a produção de cada uma delas. Então, o tamanho delas vai estar fixo, o que vai mudar aqui é o número delas.
está marcando o tempo? Bom, aqui está o lado dos consumidores e aqui está o que eu estou fazendo diferente. Tudo que eu mostrei para vocês até agora não tem nada de novo, já tinha feito isso antes. Aqui são os consumidores, então o que eu vou ter? Aqui eu vou ter heterogeneidade. Tá? A heterogeneidade vai vir de diferença de estoque de capital que eles têm. Então, consumidores vivem para sempre, bem tradicional também. Tá? Eles têm uma utilidade instantânea log, então I é um consumidor, tá? E beta é o fator de desconto deles. Tá? Então eles estão descontando essa utilidade ao longo da vida. O que diferencia eles é o estoque inicial de capital que eles têm. Tá? Então eles vão acumular e desacumular esse estoque de capital ao longo do tempo, mas o inicial é diferente. Bom, aqui tem um truque, né? Então eu vou falar, todo mundo é diferente, mas eu vou usar um truque que faz que eu consiga resolver uma economia que todo mundo é igual. Tá? O truque é o seguinte, como todo mundo tem preferência homotética e a estrutura da preferência mesmo é todo mundo log, eu posso, no agregado, usar o agente representativo. Então, as pessoas ficam nervosas com isso aqui no Brasil, mas é só um truque de modelagem. No agregado eu consigo, tá? Porque todo mundo é igual e homotético. Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar os preços das coisas, vou achar salário, vou achar o que acontece com a mineração de capital, esse monte de coisa, no agregado. E aí depois eu vou voltar e olhar para o estoque de capital de cada um e falar, olha, quanto que esse cara está consumindo, quanto que esse cara está ganhando de renda, cada um deles. Porque eu sei os preços. Tá? Eu estou olhando para o agregado. Então aqui eu vou pegar essa economia que todo mundo é diferente, eu vou fazer uma economia que é parecida com ela, só que quando todo mundo igual, e todo mundo tem o mesmo estoque de capital inicial, que é o estoque de capital per capita. Então aqui eu estou agregando o estoque de capital de todo mundo, 0 até N, que é o número de consumidores, e estou dividindo por N. Então esse aqui é o estoque de capital per capita. E aí eu vou resolver um modelo como se fosse agente representativo. Tá? Então esse aqui é o agente representativo. Ele não existe aqui no modelo, mas é uma estrutura para a gente resolver mesmo, para eu achar o que acontece com W e o que acontece com R. Se eu acho que acontece com salário, eu acho que acontece com a remuneração de capital, eu consigo ver quanto que cada pessoa está ganhando ao longo do tempo. Tá? E o que acontece com desigualdade. Então esse aqui é o problema do agente representativo, é maximizar a utilidade ao longo da vida. Isso aqui é a restrição orçamentária dele no tempo T. Isso aqui tem que ser respeitado a cada tempo T. Isso aqui é salário, cada indivíduo tem uma unidade de tempo, então W é a renda do trabalho, RT é a renda do capital, R é a remuneração do capital, K é o capital médio, que está aqui, que é o capital do agente representativo. Bom, o que ele faz com essa renda? Ele pode consumir, CT é o consumo per capita, e ele pode investir, KT mais ou menos data, KT é o investimento, delta é a taxa de depreciação. Para tirar formas funcionais tudo fechado, eu vou assumir depreciação completa. Tá? Então o capital vai sumir de um período para o outro. O único capital que você vai ter é o que você investiu hoje. Tá? O que remanescer vai desaparecer. Com isso, eu consigo resolver o modelo. Então, nessa situação de utilidade log, depreciação completa, o modelo de um setor, de crescimento de um setor, tem solução fechada. O que eu vou fazer é transformar esse modelo num modelo de um setor. Ainda que ele tenha dois. Isso aqui é a solução desse problema com a equação de Euler, tá? Que é a taxa de crescimento do consumo, isso aqui é a taxa de crescimento do consumo per capita, que é o do agente representativo, como função de beta, que é a taxa de desconto subjetiva do cara, e RT mais 1, que é o lugar do capital amanhã. Então isso aqui é a equação de Euler clássica que a gente tem, com utilidade log e com depreciação completa. Isso aqui vai reger a dinâmica ao longo do tempo do consumo. Então, basicamente, se o retorno do capital está alto, o cara vai querer ter mais consumo lá na frente, né, para aproveitar esse retorno do capital alto. Então, ele corta consumo hoje, tem mais consumo amanhã, então a trajetória do consumo fica empinada. Então, você tem mais uma maior que você tem. Então, aqui eu vou usar, primeiro, isso aqui são as condições de equilíbrio em economia fechada. Tá? Então, primeiro eu vou caracterizar o mundo em economia fechada, depois eu vou abrir esse negócio. Como é que eu estou aqui? Não, mas eu preciso ter uma ideia até onde eu for.
Essas aqui são as condições de equilíbrio. Então, isso, a primeira é a condição de equilíbrio no mercado de capital. Então, isso aqui é a demanda de capital das firmas, do setor 1 e do setor 2. Isso aqui é a oferta de capital que vem dos consumidores. Lembra que KT é o per capita, todo multiplicado por N. A mesma coisa para trabalho. Isso aqui é o bem final, então isso aqui é o produto final. Isso aqui é como ele é usado para consumo e investimento. Então, isso é consumo per capita, investimento per capita, multiplicado por N dá o gasto total. Isso aqui é só a opção de produção do bem 1. Isso aqui é a opção de produção do bem 2, e aqui eu já estou aplicando o fato de que X é igual para todo mundo. Tá? Então, o que importa na variedade é o número delas agora. Tá? Então, o NT aqui vai estar multiplicando, o NT elevado a 1 dividido por gama, você vai estar multiplicando o produto. Então, tudo que acontecer de variação aqui nesse setor vem de N. Bom, depois de um monte de conta, eu consigo mostrar isso aqui. Tá, que o capital per capita, ao longo do tempo, evolui de acordo com essa fórmula aqui. É basicamente o modelo de um setor. Tá? Normalmente, no modelo de um setor, você tem o alfa lá, que é da função de produção agregada. Eu vou ter um eta diferente. Tá? E esse eta aqui, se eu esquecer esse gama por um segundo, isso aqui é basicamente uma média ponderada da intensidade de capital dos dois setores. Lembra, θ1 é o expoente do capital do setor 1, θ2 é o expoente do capital do setor 2 e ômega é o share do setor 1 no produto total. Então, se eu esquecer esse gama por um segundo, isso aqui nada mais é que uma média ponderada dos dois setores. Esse gama aqui são as economias de escala. Então, o que o gama faz, ele torna... Bom, se eu não tiver ele, isso aqui é menor que 1. Então, eu tenho aquela curva KT mais 1 contra KT côncava, de retornos marginais decrescentes. O que esse gama faz, como ele é menor que 1, ele aumenta esse valor aqui. Tá? Então, ele mitiga os retornos marginais decrescentes. Na verdade, ele pode até eliminar. Eu vou supor que esse gama, a configuração de parâmetros, que esse eta aqui é menor que 1. Então, esse gama é suficientemente alto. Tá? De modo que eu tenho um estado estacionário bem definido. Eu vou mostrar a figura daqui a pouco. Deixa eu mostrar agora. Então, essa figura aqui é basicamente aquela equação que eu estava mostrando lá. Então, esse eta aqui é o parâmetro do KT. Tá? Então, esse é o capital amanhã contra o capital hoje. Então, isso aqui rege a dinâmica da economia ao longo do tempo, do capital per capita. Então, eu estou supondo que esse eta aqui é menor que 1 para que eu tenha isso aqui côncavo e eu tenho um estado estacionário com capital positivo bem definido. Tá? Notem o que a escala faz aqui, o N, ele basicamente desloca esse troço para cima e para baixo. Então, o N mais alto, eu vou ter uma lei de movimento mais alta. Aí eu vou ter um capital de estado estacionário mais alto. Então, o que esse cara está fazendo aqui em economia fechada? Ela equivale a um modelo de um setor em que você tem diferentes de produtividade agregada. Então, ela desloca para cima e para baixo de produtividade agregada. É isso que esse cara está fazendo aqui. Então, no agregado, isso aqui parece com o modelo de um setor. Parece com o modelo do crescimento neoclássico. Mas tem dois setores, um com escala. E aí o tamanho do país em economia fechada afeta, é como se fosse uma mudança de produtividade agregada. Então essa hipótese aqui, falou assim, as economias de escala não são tão intensas de modo que aquela função KT mais 1 contra KT não se torne côncava. E aí eu tenho um estado estacionário e vou trabalhar com isso. Tem ainda algumas condições que eu consigo mostrar que são as seguintes. Então, isso aqui é o produto per capita, com função do capital per capita. De novo, isso aqui parece um modelo de um setor. Então, que eu tenho o produto per capita contra o capital per capita e um expoente aqui. Tá? E menor que 1. Tá? Mas, mais uma vez, eu tenho o N aqui afetando também. Então, é como se estivesse deslocando para cima. Isso aqui parece produtividade agregada. Parece um modelo de um setor de produtividade agregada.